Oi, eu sou a Claire e tenho 18 anos. Minha mãe morreu há 5 anos e, recentemente, meu pai decidiu se casar novamente. Quando vi a Fiona pela primeira vez, gostei dela. Ela foi amigável, elogiou meu vestido e o bolo que eu havia feito para a ocasião. Mas quando papai se retirou por um instante, o comportamento dela mudou completamente. Fiona declarou com desdém que não comia açúcar e disse que eu não sabia como me vestir. Desde então, a Fiona fingia ser uma mãe carinhosa enquanto meu pai estava por perto e uma pessoa horrível quando ficávamos a sós. Um dia, ela até me incriminou. Ela fez uma compra cara no cartão do meu pai e disse que tinha sido eu, mas eu tinha certeza de que ela tinha gasto dinheiro. Eu vi o entregador trazendo para ela uma bolsa cara de marca. A coisa mais irritante foi que meu pai acreditou nela e não em mim. Claire, está na hora de você se tornar um pouco mais responsável. Se você fez algo ruim, admita e não coloque a culpa em outra pessoa. A Fiona realmente me irritava. Papai me culpava toda vez que discutíamos e comecei a raramente aparecer em casa. Então, quando meu namorado Eric me convidou para passar o fim de semana fora, eu concordei de bom grado. Fomos para as montanhas, caminhamos, assamos marshmallows na fogueira, dormimos em uma barraca. Resumindo, nos divertimos muito. E então o Eric sugeriu que fôssemos para uma caverna. Na verdade, eu tinha medo do escuro, mas com o Eric ao meu lado, eu não tinha medo de nada. Pegamos nossas lanternas e entramos na caverna. Uma nuvem de morcegos imediatamente voou ao nosso encontro. Eu gritei e quis correr de volta, mas o Eric pegou minha mão e me acalmou. Meu coração batia como louco. Mas logo comecei a gostar da nossa aventura. Olhei para as paredes de pedra ao nosso redor com interesse e até decidi me afastar um pouco do Eric. De repente, uma vibração estranha varreu a caverna. Antes que eu percebesse, tudo ao nosso redor começou a cair. Houve um desmoronamento e eu acordei em um hospital. Quando acordei, não entendi onde estava de imediato. Meu corpo inteiro estava coberto por bandagens e eu entrei em pânico. Mas então papai entrou no quarto e explicou o que havia acontecido. Eric não estava ferido. Minha vida também não estava mais em perigo. Então me acalmei um pouco. Naquele momento, eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Quando tiraram as bandagens e me vi no espelho, quase desmaiei. Não sobrou nenhum traço da minha beleza. Meus olhos pareciam pequenos, meu nariz estava torto e haviam cicatrizes feias por todo o meu corpo. Comecei a chorar e pedi à enfermeira que ligasse para o cirurgião que havia feito minha cirurgia. Eu exigi que ele consertasse tudo, mas o Sr. Brown disse que já havia feito tudo o que podia. Tentei me acostumar com minha nova aparência enquanto estava no hospital, mas não consegui e chorava constantemente por isso. No dia da alta, fui ao Sr. Brown para um check-up. Ele estava atrasado e eu decidi esperá-lo em seu consultório. Sentei-me em uma cadeira e notei uma pasta com uma foto em sua mesa. Não pode ser! Era a Fiona! Aproximei a pasta de mim e percebi que eram registros do hospital. A Fiona tinha feito muitas cirurgias plásticas e antes disso, ela era feia. Será que papai sabia disso? Ao colocar a pasta de volta em seu lugar, notei outra coisa interessante. Antes do casamento, Fiona tinha o mesmo sobrenome do meu médico, Brown. Era apenas uma coincidência ou... De repente, ouvi passos do lado de fora da porta. Eu rapidamente fechei a pasta e sentei de volta na cadeira. O Sr. Brown me examinou e disse que eu estava pronta para receber alta. Resolvi perguntar diretamente a ele sobre a Fiona. Quando comecei a falar sobre ela, o rosto do Sr. Brown mudou. Achei até que ele pareceu amedrontado. Sim, somos parentes. Fiona é minha irmã. Quando você sofreu esse acidente, ela imediatamente me ligou e pediu ajuda. Afinal, sou o melhor cirurgião plástico da cidade. Fazia sentido. Mas estávamos falando sobre minha madrasta que me odiava. Por que ela de repente decidiu me ajudar? Ou eu estava errada e ela não era tão ruim assim? Contei ao meu pai sobre as cirurgias da Fiona, mas ele ficou ao lado dela novamente. Ele disse que não via nada de errado com cirurgias plásticas. Depois que recebi alta, minha vida não foi mais a mesma. Antes da cirurgia, eu era bonita e bem-sucedida, e depois disso me tornei uma pária. Meus colegas de faculdade estavam ao meu lado, mas já não falavam comigo do jeito que costumavam. A pena deles me irritava. Eu não queria que sentissem pena de mim. E então descobri algo que foi a gota d'água. Eric e eu estávamos trabalhando em um projeto científico que íamos apresentar em um concurso. No entanto, enquanto eu estava no hospital, outra garota tomou meu lugar. Eles já haviam se inscrito no concurso juntos. Eu estava em choque. Eu me dediquei tanto àquele projeto e outra pessoa receberia todo o crédito. O pior foi que eu soube disso pelo nosso orientador. E o Eric não disse uma só palavra para mim. Ele estava me evitando e nem me visitou no hospital. Eu bati meu punho na mesa com raiva. Eu queria chorar, mas decidi ficar forte. O orientador sentiu pena de mim e inesperadamente me ofereceu um emprego. 3 vezes por semana. Ensino matemática em um orfanato. Mas por causa do concurso, não terei mais tempo para isso. Você quer me substituir por um tempo? Você é minha melhor aluna, então não deve ter nenhum problema.
Depois de pensar um pouco, concordei. Afinal, agora eu tinha muito tempo livre, já que não teria mais que me preparar para o concurso. Antes da primeira aula, eu estava terrivelmente preocupada. Acima de tudo, eu temia que as crianças ficassem com medo da minha aparência e das minhas cicatrizes. Mas, para minha surpresa, deu tudo certo. Eu sempre amei crianças e rapidamente encontramos uma linguagem comum. Durante o intervalo, notei que um menino estava sendo intimidado por outras crianças. Sam era desajeitado, usava óculos e sua pele era coberta de manchas brancas. Pesquisei no Google e descobri que essa doença se chamava vitiligo, um problema de pigmentação da pele. Gritei com as crianças que estavam intimidando Sam. Chamei-o de lado e o acalmei. Daquele dia em diante, o Sam não sofreu mais bullying na minha presença. E muitas vezes ele me deu presentes, desenhos e cartões postais feitos à mão. Ele era muito fofo. Nos tornamos amigos e comecei a buscar o Sam no orfanato. Fazíamos caminhadas e comíamos doces em cafés. O Sam estava sempre animado e eu não me sentia mais tão sozinha com ele por perto. Um dia, enquanto dávamos uma volta, encontramos acidentalmente a Fiona. Ela estava saindo do shopping com um monte de sacolas. Ela provavelmente estourou o limite do cartão de crédito do papai mais uma vez. Fiona parou abruptamente quando nos viu. Ela olhou para o Sam com os olhos arregalados e rapidamente empalideceu. Ela deixou cair as sacolas e seu conteúdo se espalhou pela calçada. Fiona desmaiou e uma multidão se reuniu ao redor dela. Chamei uma ambulância e liguei para o meu pai. Então, levei o Sam de volta ao orfanato e depois de voltar para casa, fui imediatamente visitar a Fiona. Ela estava deitada na cama com os olhos fechados. Achei que ela ainda estava inconsciente, mas ela pareceu ter sentido minha presença. Ela se sentou e me olhou com raiva. Como você sabia sobre o Sam? Quem lhe disse como encontrá-lo? Eu fiquei confusa. Eu não sei do que você está falando. Acho que sabe sim. Você vai me chantagear? Fiona parecia louca e eu não discuti mais com ela. Depois dessa conversa, comecei a suspeitar que a Fiona e o Sam estavam de alguma forma conectados. No dia seguinte, fui até a diretora do orfanato e perguntei sobre os pais do Sam. Ela se recusou a responder minhas perguntas, mas eu não iria desistir tão facilmente. Depois de esperar a diretora sair, peguei a chave no balcão de segurança e fui até o escritório dela. Encontrei os documentos que precisava no armário. Não pode ser! A Fiona era a mãe do Sam. Eu fiquei sem saber o que dizer. Tirei fotos dos documentos, fechei a porta atrás de mim e fui para casa. Eu queria mostrar as fotos para o meu pai, mas ele não estava lá. No entanto, tive outra surpresa que me chocou ainda mais do que a Fiona e o Sam sendo parentes. Eu estava indo para o meu quarto quando ouvi minha madrasta falando ao telefone. Ela não percebeu que eu já tinha voltado para casa, então estava falando alto. Eu não me importo se sua consciência o atormenta, querido irmão. Se você falar sobre isso, você vai para a cadeia e nada vai acontecer comigo. A conversa da Fiona com o Sr. Brown me intrigou. E eu até pressionei meu ouvido contra a porta do quarto para ouvir melhor. Pare de choramingar! Você não desconfigurou a Claire. Você só não consertou nada. Quando percebi que estavam falando de mim, prendi a respiração. Meu coração parou brevemente e então começou a bater em uma velocidade absurda. Acontece que o Sr. Brown mentiu para mim na cara dura. Minha aparência poderia sim ser corrigida, mas ele não fez nada. Por quê? O que eu fiz contra eles? Por que minha madrasta me odiava tanto? Quando papai chegou do trabalho, mostrei a ele uma foto dos documentos e contei sobre a conversa que ouvira. E então, um milagre aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou em mim. Papai ficou tão chocado quanto eu. Eu não posso acreditar que ela foi capaz de algo assim. Precisamos falar com o Sr. Brown e descobrir tudo. Não dissemos nada a Fiona e fomos para o hospital na manhã seguinte. O Sr. Brown ficou nervoso quando nos viu. Papai não deu nenhum soco, mas o agarrou pelo casaco e o puxou para si. Diga-me o que você fez com minha filha, agora. Se você tentar mentir, você vai para a cadeia, eu te prometo. O Sr. Brown estava claramente assustado. Ele olhou para baixo. Você está certo. Eu mereço ir para a cadeia. É tudo por causa da minha irmã. Quando criança, Fiona era muito feia e sofria muito bullying. Então, quando ela completou 18 anos, ela se interessou por cirurgias plásticas e ficou quase irreconhecível. Mas suas inseguranças de infância não desapareceram. Ela odeia todas as garotas que são mais jovens e mais bonitas do que ela. Fiona invejava muito você, Claire. Ela me pediu para não consertar sua aparência depois do acidente. Eu a escutei e me arrependo muito. Eu quase explodi em lágrimas de raiva, mas rapidamente me controlei. E o Sam? Por que ela se livrou dele? Ele lembrava a Fiona de como ela costumava ser antes das cirurgias. E os problemas de pele. Fiona não suportava olhar para ele. Ela também queria se casar e acreditava que um filho ficaria em seu caminho. Eu estava errada, afinal. A Fiona realmente não era tão ruim assim. Ela era ainda pior, um verdadeiro monstro, e nenhuma cirurgia plástica poderia consertá-la. O Sr. Brown me ofereceu uma cirurgia grátis para restaurar minha aparência. Em troca,
Ele me pediu para manter toda a situação em segredo. Papai quis recusar, mas eu concordei. Apesar de tudo, o Sr. Brown era realmente o melhor cirurgião plástico da cidade. Eu não queria passar por todo aquele pesadelo de novo, mas prometi a mim mesma ser forte. E eu sempre mantenho minha palavra. Depois de um tempo, tive um déjà vu. Acordei no mesmo quarto da vez anterior. Eu estava coberta de bandagens e mal conseguia falar. Naquele mesmo dia, o Eric foi me visitar. Ele se desculpou por ter me evitado por tanto tempo. Ele estava se sentindo culpado e estava com medo de se aproximar de mim. Além disso, descobri que o Eric se recusou a participar do concurso sem mim. Você fez tanto por este projeto que eu simplesmente não poderia fazer isso sem você. Você vai ver. Nós, com certeza, iremos ganhar muitos outros concursos no futuro. Ele apertou minha mão com força e eu senti seus dedos tremerem. E também... Claire, eu não me importo com sua aparência. Mesmo que a cirurgia não tenha sido bem sucedida, eu ainda quero estar com você. É claro, se você não estiver com raiva de mim depois de tudo que eu fiz. Eu chorei, desta vez de alívio, e apertei seus dedos em resposta. Durante minha reabilitação, o Eric cuidou de mim. Ele ligava vídeos do YouTube, lia histórias engraçadas em voz alta e me dava smoothies com um canudo. No final, a cirurgia foi bem sucedida. Voltei a parecer quase como antes do acidente na caverna. Fiquei apenas com uma pequena cicatriz na testa, mas ela não me incomodava em nada. Especialmente depois que todos na faculdade começaram a me chamar de Harry Potter. A Fiona não sabia sobre minha segunda cirurgia. Papai disse a ela que tínhamos ido visitar minha avó na Califórnia por um mês. Enquanto eu estava no hospital, papai ficou em um apartamento alugado. Então, quando cheguei em casa, foi uma grande surpresa para ela. Quando a Fiona me viu, ela não soube o que dizer e ficou verde de raiva. Quando meu pai disse que já havia dado entrada no divórcio, Fiona tentou se justificar, mas é claro que ninguém mais deu ouvidos a ela. Papai a expulsou de casa e eu assisti a essa cena com grande prazer. O Sr. Brown prometeu que mandaria Fiona para uma clínica, onde ela faria terapia. Mas o mais importante foi que convenci meu pai a adotar o Sam. E agora ele mora conosco. Sam, Eric e eu costumamos ir ao McDonald's, onde eu como muito mal, mas são os hambúrgueres e batatas fritas mais deliciosos do mundo. Estou terminando um projeto e pretendemos inscrevê-lo em um concurso no ano que vem. Como é a sua relação com seus familiares? Você sente inveja de alguém? Me conte nos comentários.